Um curso em milagres, lição 14. Deus não criou um mundo sem significado. Deus não criou um mundo sem significado. A ideia para o dia de hoje é evidentemente a razão pela qual um mundo sem significado é impossível. O que Deus não criou não existe. E tudo o que existe, existe tal como Ele o criou. O mundo que vês nada tem a ver com a realidade. Foi feito por ti e não existe. O mundo que vês nada tem a ver com a realidade. Foi feito por ti e não existe. Lembrando que tudo que nós vemos, tudo que nós criamos, tudo que está à nossa volta é uma memória. É uma memória. O momento da criação é o momento que foi pensado sobre o objeto, sobre as coisas, sobre os sentimentos, as coisas que estão à nossa volta. O momento da criação é o momento que foi pensado, que foi planejado. Tudo que vês no momento, agora é uma memória. Portanto, não existe. Os exercícios para o dia de hoje devem ser praticados com os olhos fechados do início ao fim. O período de exames da mente deve ser curto, 1 minuto no máximo. Não tenhas mais do que 3 períodos de prática com a ideia para o dia de hoje, a menos que os ache confortáveis. Se isso acontecer, será porque realmente compreendes para que serve. A ideia para o dia de hoje é um outro passo no aprendizado de abandonar os pensamentos que tens escrito no mundo e de veres em seu lugar o Verbo de Deus. Abandonar os pensamentos que você tem escrito no mundo e ver esses pensamentos no lugar do Verbo de Deus. Os passos iniciais nessa troca, que verdadeiramente podem ser chamadas de salvação, podem ser bastante difíceis e até bastante dolorosos. Alguns deles te conduzirão diretamente ao medo. Tu não serás deixado lá, irás muito além disso. A nossa direção é rumo à perfeita segurança e à perfeita paz. Com os olhos fechados, pense em todos os horrores do mundo que cruzam a tua mente. Cita cada um à medida que te ocorre e, em seguida, nega a sua realidade. Deus não criou isso, portanto, não é real. Dize, por exemplo, Deus não criou aquela guerra, portanto, ela não é real. Deus não criou esta dor, portanto, ela não é real. Deus não criou aquele acidente de avião, portanto, ele não é real. Deus não criou aquele desastre, algum desastre específico, portanto, ele não é real. Outros sujeitos adequados para a aplicação da ideia do dia de hoje também incluem qualquer coisa de que tenhas medo que possa te acontecer, ou a qualquer pessoa com quem estejas preocupado. Em cada caso, cita o desastre bem especificamente. Não uses termos genéricos. Por exemplo, não digas Deus não criou a enfermidade, mas Deus não criou o câncer, ou ataques cardíacos, ou qualquer outra coisa que possa te provocar medo. Estás olhando para o teu repertório pessoal de horrores, e para cada um o repertório pessoal de horrores é diferente. Essas coisas são parte do mundo que você vê. Algumas delas são ilusões compartilhadas e outras fazem parte do teu inferno pessoal. Isso não importa. Aquilo que Deus não criou só pode estar na tua própria mente, a parte da sua. Portanto, não tem nenhum significado. Aquilo que Deus não criou só pode estar na tua própria mente e, portanto, não tem nenhum significado. Em reconhecimento desse fato, conclui os períodos de prática repetindo a ideia para o dia de hoje. Deus não criou um mundo sem significado. A ideia de hoje
pode, obviamente, ser aplicada a qualquer coisa que te perturbe durante o dia, fora dos períodos de prática. Ser muito específico ao aplicá-los, diz. Deus não criou um mundo sem significado. Ele não criou e especifica a situação que para você causa dor e, portanto, isso não é real. Deus não criou, portanto, isso não é real. Deus não criou um mundo sem significado. Então, a ideia para o dia de hoje, Deus não criou um mundo sem significado. Portanto, isso não existe. Deus não criou essa dor, portanto, ela não existe. Gratidão.